falando sobre plantação e métodos de plantação ou implantação de igreja em povos não alcançados. O que o senhor sugere? Como é que a gente poderia estar começando esse tema? Ah, bom, para mim, ao meu ver, não existe um método ou uma estratégia melhor do que a outra, ou essa é superior àquela, né? Ah, eu gosto de trabalhar primeiramente através de princípios e valores. Então, quando nós olhamos os princípios e valores bíblicos, são eles que nos dão a base para que as nossas estratégias, os nossos métodos de trabalho possam ser eficazes. Ah, na nossa área de plantação de igreja, na maneira como nós trabalhamos com plantação de igreja, nós valorizamos mais os princípios bíblicos que nos orientam como ter a estratégia do que o método em si mesmo, né? Mas é claro, é muito importante que você possa definir uma estratégia. Porém, a estratégia não é maior do que os princípios e valores bíblicos que você vai usar para poder começar um movimento de plantação de igrejas. Uma Ok. outra coisa, só antes da sua pergunta, não sei qual pergunta você vai fazer, mas algo interessante a, 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 é que hoje existe o método, nós chamamos do método tradicional de plantar igreja, e existe movimentos de plantação de igreja, que são duas coisas, que são dois métodos diferentes, vamos dizer assim. Ok, vamos trabalhar, vamos voltar um pouquinho e vamos entrar depois nos movimentos, tá bom? Bom, o senhor falou que os princípios e valores bíblicos devem nortear as nossas estratégias, ou seja, não existe um método específico de plantação de igreja. Você pode utilizar um método que você está talvez habituado ou que você tem mais prática, desde que os princípios e os valores bíblicos não sejam corrompidos pelo seu método. Seria isso? Exato, exatamente, isso mesmo. Ou seja, aquele que tem aptidões a trabalhar com escolas, trabalhe com escolas, desde que respeite os princípios e valores bíblicos. Aqueles que trabalham com horta, aqueles que trabalham com escolinhas de futebol, aqueles que trabalham através da alfabetização, que trabalham através do louvor, de músicas. Não importa a sua estratégia, o que importa é que a sua estratégia não seja maior do que os princípios e valores bíblicos que a sua missão tem como estabelecido. Não é isso? Exatamente. Os princípios e valores bíblicos, eles não vão ser inferiores à minha estratégia, né? Porque, como seres humanos, podemos criar estratégias, métodos, que de repente não representa um valor bíblico. Então, nós temos que saber se a nossa estratégia, o nosso método de trabalhar está realmente, se é um valor bíblico, se está representado dentro do que Deus nos orientou. Muito interessante. Então, ou seja, qualquer tipo de trabalho, ele tem que ter como base, como foco central, como se, falando em uma linguagem mais empresarial, um core business, ou seja, um foco central, os princípios e valores bíblicos. Ou seja, Uhum. não ingessa o seu pensamento e está buscando um método pronto, desenvolva o Sim, seu, desde que exatamente. esteja com base na característica dos princípios e valores bíblicos. Olha, pastor, o senhor está abrindo a mente de muitas pessoas que estão nos assistindo agora, porque uma das maiores dificuldades quando alguém quer começar uma missão na África é buscar alguma referência, algum método, algo que Uhum. ele possa replicar, né? Alguma Sim, fórmula de sucesso. E o senhor está falando que a sim. fórmula de sucesso é o princípio, o valor, e não a estratégia. Exatamente, exatamente. Hoje a maioria das empresas ao redor do mundo, elas se norteiam de acordo com a missão, com a visão e o propósito deles, e não de acordo com o método de vender um produto, né? O método de vender um produto é tirado da missão, como que eles andam em cima dos valores que eles mesmos determinaram, que eles predeterminaram para a empresa deles.
Muito interessante. O que seria movimento de plantação e implantação de igrejas e, propriamente dito, a implantação e implantação de igrejas? Bom, nós, por anos, né, eu venho de um... eu nasci no cristianismo de uma linha mais reformada, de igrejas reformadas, de igrejas históricas. Não preciso citar aqui a denominação, né? Mas você imagina aí algumas delas. Então, eu venho de uma linha de uma igreja bem histórica no Brasil, de uma linha bem reformada. Aí, o que eu sempre percebi na minha infância, né, é que as igrejas elas sempre tinham aquela maneira tradicional de plantar a igreja, de começar um trabalho em um bairro, de começar um trabalho numa cidade nova, e aquela forma de já começar através de uma construção, né? O primeiro foco sempre era ter um lugar para se reunir, né? Então, quando eu vim para Jocum e eu comecei alguns trabalhos, algumas coisas começou a ampliar a minha visão, né? Tendo um entendimento bíblico, tendo uma visão bíblica, a minha visão de plantação de igreja começou a ampliar. Não que o que eu vi no passado é errado, não é errado, ok? As pessoas, não estou dizendo que é um método errado, mas o método tradicional de ir para um bairro e começar aquela igreja naquele bairro ali, dessa maneira, com um coral, com pessoas evangelizando naquele bairro, é bom, é ótimo, mas muitas vezes eu percebi na minha experiência que para o nosso contexto, principalmente no continente africano, essa maneira que eu vi na minha infância, essa forma que eu vi na minha infância não seria talvez a melhor forma que nós gostaríamos de ter ali para a África. Eu comecei os trabalhos na Tanzânia, no meu primeiro ano na Tanzânia, em 2011, nós começamos a plantar igrejas, a ir nas vilas, a trabalhar, conhecer algumas pessoas, e começamos ali, vamos dizer, 5 igrejas em 2011, estou te dando um número preciso, 5 igrejas em 2011, que foi nessa maneira que eu aprendi e eu vi na minha infância. Mas em 2012, eu participei de um seminário sobre plantação de igreja para povos não alcançados. E missionários, os missionários que estavam nos ensinando nesse seminário, uma missionária, né, ela plantou mais de 100 igrejas na China, então ela tinha total autonomia para poder ensinar nesse seminário, né? Uma outra missionária que ensinou, ela plantou dezenas de igrejas na Indonésia, no meio de povos não alcançados. Essa outra missionária tinha total autoridade para ensinar sobre plantação de igreja. E eu pensei comigo, por que não pegar essas ideias, esses princípios, esses métodos baseados nos princípios que eles estão ensinando e não aplicar na África? E levei a ideia para a África, né, de movimentos de plantação de igreja, de igrejas plantando igrejas, de valorizando cada indivíduo, valorizando cada pessoa dentro da igreja. Todos podem ser discípulos de Jesus e todos os discípulos de Jesus podem plantar igrejas. Então, foram alguns princípios, alguns valores que começamos a implementar, treinar todos, criança, jovem, adulto, velho, mais novo, não escolher ninguém, mas treinar todos, porque você nunca sabe quem é que vai dar fruto. Então, com essa ideia, começamos a ver a plantação de igreja de uma maneira diferente. Então, essa forma diferente nos levou a ver um movimento. O que é um movimento de plantação de igreja? Um movimento é quando nós vemos igrejas sendo o número de cristãos multiplicando, discípulos de Jesus multiplicando, igrejas sendo plantadas em diversas partes, no meio de um povo, em um país, né? E a reprodução é muito rápida, a multiplicação é muito rápida de cristãos que seguem Jesus, que amam Jesus. Não vou dizer que são cristãos totalmente maduros, cheios de conhecimento, cheios de experiência, mas são pessoas que no seu íntimo, no seu coração, anseiam em conhecer a Jesus e querem plantar igrejas, querem trabalhar. Então, nós vemos movimentos, ou seja, nós vemos igreja como
milhos de pipoca dentro de uma panela, pipocando em todos os lugarzinhos daquela panela. Então, nós vemos igrejas nascendo em diversas partes, ao mesmo tempo, em diversas partes do país ou da região, ou entre um povo, né? E muitas pessoas se entregando a Jesus, muitas outras sendo batizadas ao mesmo tempo, num espaço curto de tempo. Então, ou seja, nós vemos isso como um movimento, é algo que não tem um controle, não cresce de uma maneira ordenada, sabe? Aquela coisinha na caixinha de fósforo, bem dentro de uma caixa, bem quadradinha, bonitinha, ela não cresce de uma maneira ordenada. E também não é o propósito dela crescer de uma maneira ordenada, cheia de maturidade, cheia de experiência. Não. A ideia é que cresça, é que pessoas se convertam a Jesus, pessoas sejam batizadas, pessoas amem a Jesus, mesmo que elas não sejam totalmente ainda maduras no Evangelho ou cheias de conhecimento bíblico, porque a ideia é que elas realmente entregam seus corações para Jesus e possamos ver muitas igrejas, muitas pessoas, igrejas sendo abertas, pessoas se entregando a Jesus em várias partes da sua região ao mesmo tempo. Muito interessante essa dissertação que o senhor trouxe para a gente. O senhor tem algum número desse resultado, desse movimento de plantação? O senhor deu um número para a implantação tradicional, né, de 5 igrejas em 2011. E a partir disso, com esse pensamento, com essa filosofia de trabalho, o senhor tem algum número para compartilhar conosco? Sim. Nós, de 2011, nós plantamos 5 igrejas. Em 2012 eu fui ao Brasil, eu participei desse seminário de 15 dias, foi muito interessante. Peguei todas as ideias, os princípios, os valores e foi muito bom. Aprendi, busquei ser mentoreado por esses missionários que tinham experiência em outros povos. Nós temos que ser mentoreados, não só mentorearmos, mas também temos que ser mentoreados. Então, busquei ser mentoreado por pessoas que pudessem me ajudar, me aconselhar. E aí, de 5 igrejas, em 2013, nós subimos para 19 igrejas. Em 2014, nós subimos para 37 igrejas. Em 2015, nós passamos para 90 e poucas igrejas, não me lembro o número agora, mas resumindo aí para você, no último mês de maio, eu reuni com todos os nossos plantadores de igreja lá na Tanzânia, me reuni com eles e foi um tempo assim muito bom, muito agradável, de cada um poder compartilhar e a gente ver quantas pessoas nós tínhamos batizado e quantas igrejas nós tínhamos plantado em meio a esses povos não alcançados ali. Nós chegamos a um número de 234 igrejas. Então foi algo fantástico, né? Mais de 4.851 pessoas batizadas. Isso só os números que nós conseguimos como equipe achar, porque o número é muito maior, porque nós chamamos de movimento aquilo que você não controla e você não quer ter o controle daquilo. Então, você simplesmente ensina e você começa a acompanhar e mentorear e você vai vendo a coisa acontecer, vai vendo o Espírito de Deus agir no meio do povo, né? Então, assim, e uma coisa muito interessante é porque você vai vendo gerações. Eu percebi que nós chegamos a um movimento de plantação de igreja que passou da 4ª geração. E quando nós olhamos historicamente movimentos, a maioria dos movimentos que passaram da 4ª geração, eles não morreram mais. Ou seja, eles continuaram multiplicando, e quando nós chegamos a uma conclusão, o nosso movimento já tinha passado da 6ª geração de plantação de igreja. A primeira plantou a segunda plantou a terceira plantou a quarta plantou a quinta plantou a sexta, ou seja, todas, desde a primeira base da fundação, entenderam o valor de plantação de igreja, o princípio, e continuaram a se multiplicar e vão se multiplicando dia a dia, mês a mês. O que o senhor acabou de falar para a gente, que não só a gente deve ficar apenas treinando e transformar as pessoas, o senhor disse para a gente agora, melhor dizendo, que montou um discipulado de plantação de igrejas, né? Começou a ter
os sucessores diretos, 12, depois teve os 194, 1728, ou seja, foi aprofundando, né? E a palavra de Deus diz que a árvore que a raiz cresce para baixo dá frutos para cima. Então, exatamente. A tendência do trabalho de vocês foi criar profundidade, né? Aprofundar e fazer com que igrejas gerassem igrejas. Fantástico isso. Fantástico isso. Igreja planta igreja.